Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo, o conhecimento transforma, e isso nos motiva. Encontro Ibero-Americano das Diversidades, Diversitá 2025. Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Braz Cardoso, eu sou doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social pela Universidade Fevale e também advogada feminista, atuante aí na Comissão da Mulher Advogada, dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, e estou aqui hoje para compartilhar com vocês a apresentação deste artigo intitulado Explosão Gorda: a violência gordofóbica de gênero como obstáculo à diversidade e inclusão. Este artigo, então, ele é decorrente da minha tese de doutorado, e ele vem com essa, instigado, né, pela questão da invisibilização da violência gordofóbica de gênero, né, e da gordofobia, de forma geral, nas políticas públicas, no debate social. Essa é a proposta deste artigo. Já vou começando agora aqui com a introdução. Então, a gente tem milhares de pessoas gordas, né, hoje no mundo, e todas elas são afetadas pela gordofobia, né, como uma estrutura que violenta, que exclui, que elimina pessoas gordas, né? Mas a gente tem um recorte de gênero, que é o fato da pressão estética, dessa questão da beleza, e, né, que recai sobretudo sobre as mulheres. Então, não tem como a gente não observar o recorte de gênero e como todas essas questões vão acabar afetando as mulheres nos seus relacionamentos, né, e na questão da violência doméstica e familiar também, e todos os aspectos, né, da vida das mulheres, o quanto é uma violência, né, a forma de violência que afeta as mulheres, que recai sobre essas mulheres das mais diversas formas. Aqui no Brasil a gente tem a Lei Maria da Penha e a gente consegue aplicar, então, a gordofobia intercruzada com a violência contra a mulher, e aí a gente vê o quanto o aspecto da gordofobia também se aplica, e sobretudo às mulheres gordas, então. E aqui eu venho dizendo, então, o quanto esse sistema de opressão, ele produz violência, produz desigualdade, exclusão e sofrimento sobre essas mulheres, né? E aí, então, um debate que é bastante incipiente, muito novo, tem vindo aí na academia, temos vários pesquisadores, ativistas, trazendo este debate, mas ainda é um debate bastante inicial e que a gente precisa cada vez mais se aprofundar para o debate social no sentido de políticas públicas, de inclusão e de diversidade. Os objetivos, então, deste artigo são de analisar como a gordofobia, enquanto, então, uma forma que está bastante invisibilizada, né, especialmente quando a gente faz o recorte da violência de gênero, como eu vinha falando, ela permanece sendo um obstáculo muito grande em relação à construção de uma sociedade mais plural, mais diversa, mais inclusiva. Porque para a gente ter, né, uma sociedade mais diversa e inclusiva, a gente precisa olhar para os marcadores da diferença, a gente precisa olhar para a população e entender, então, as suas diversidades, né? As pessoas gordas são uma grande parcela da sociedade hoje e que acabam não sendo visibilizadas da forma com que deveriam. Então, neste artigo, a gente propõe analisar a gordofobia como uma forma de violência de gênero, investigar essa ausência nas políticas públicas de diversidade aqui no Brasil e na Espanha, e compreender os efeitos que essa exclusão acomete sobre as mulheres. Para fazer esse artigo, então, a utilização da metodologia foi a perspectiva interseccional e situada, a partir de Crenshaw e Yuval Davis, que é a autora que eu venho utilizado dos meus artigos, que ela fala bastante sobre a interseccionalidade situada. Então, a gente traz uma abordagem qualitativa, né, de natureza básica, objetivos são observacional descritivo, os procedimentos técnicos, bibliográfico e documental, porque a gente, então, faz um levantamento de documentos institucionais, políticas públicas que abordam o tema, então, da corporalidade gorda e das violências de gênero, tanto no Brasil quanto na Espanha.
Então, para fazer a análise e tratamento de todos esses dados, a gente usa a triangulação de dados de acordo com o Minayo. Bom, os conceitos principais utilizados nesse artigo foram da justiça social, de Nancy Fraser, que ela trabalha, então, a triangulação, né, da redistribuição, do reconhecimento e da representação, a importância de a gente triangular esses três aspectos para a promoção de uma justiça social eficaz, né, porque não adianta a gente ter a redistribuição sem ter o reconhecimento e sem ter a representação, que é também ouvir essas pessoas, entender as necessidades dessas pessoas, o que acaba acontecendo muito quando a gente fala sobre gordofobia, a falta, a invisibilização que também vem, né, de uma falta de representatividade, de oitiva, de escuta dessas pessoas e suas necessidades. E a gente também trabalha com os conceitos de biopoder e necropolítica, que também envolvem muito o aspecto da gordofobia, que envolve este corpo, né? Este corpo gordo, enquanto ele como ele transita neste universo, né? E como esse corpo acaba sendo alvo, então, de uma política também de morte e de exclusão. Também trabalhamos o conceito de enfrentamento da violência de gênero através de políticas inclusivas a partir de Chauí. A interseccionalidade, né, como eu vinha falando, sendo um marco transversal dentro dessa pesquisa. E a gordofobia, também conceituada aí por Esther Pineda e Magdalena Pinheiro, que também vem fazendo um debate muito importante sobre a gordofobia, conceituando gordofobia. E eu trago também o conceito de violência gordofóbica de gênero, que foi um conceito que eu trabalhei, então, na minha tese, né, solidifiquei ele durante a minha escrita da tese, e trago ele aqui, então, para a gente entender o quanto a gordofobia, ela impacta na vida das mulheres como uma forma de violência de gênero. Aqui já partimos para análise e resultados, né? No Brasil, separei em 2 blocos, né? O Brasil, o que foi estudado aqui, o que foi percebido aqui nas legislações e políticas brasileiras, e o que tem da Espanha. Então, no Brasil, a gente tem levantamento aí de legislações esparsas, tanto municipais quanto estaduais e até nacionais, mas que são bastante também iniciais, bastante incipientes, de pouco impacto social, e também que acabam tendo conceituações sobre gordofobia bastante conflitivas e pouco aprofundadas sobre a temática em si, e inclusive para fazer a vinculação com a violência de gênero. Então, a gente percebe, na maioria das legislações brasileiras, essa dificuldade de conceituar e de compreender gordofobia. Então, trazendo esse resultado, né, de uma invisibilização mesmo, assim, de uma incompreensão sobre a temática. Na Espanha, já a gente observa ainda também uns primeiros passos sobre políticas públicas voltadas à questão da gordofobia, muito mais focadas na questão da estética de forma geral, né, tanto que a gente tem aqui o plano de ação de combate à pressão estética do governo da Catalunha, e a lei, né, de igualdade de trato e não discriminação também, e documentos diversos que a gente tem de jornadas de combate à gordofobia, tanto nas Ilhas Canárias como em Barcelona, mas a gente vê um movimento na Espanha bem mais, assim, em passos mais adiantados a respeito da violência contra a mulher e no sentido do debate de gênero e da gordofobia e da compreensão dos estigmas e da corporalidade gorda e da pressão sobre o corpo da mulher dentro das violências, né? Então, a gente percebe o quê? Desafios comuns, tanto no Brasil quanto na Espanha, apesar da Espanha estar em alguns passos mais à frente do Brasil nessas discussões, e que estão muito relacionadas também com o movimento ativista, que na Espanha ser muito mais articulado. Então, desafios comuns: constatação inicial da gordofobia como um problema social e de gênero, o foco em políticas públicas de reconhecimento, então, é bem inicial, né, compreender como que é
Por que a gordofobia? Por exemplo, no Brasil a gente tem muitas leis sobre o Dia Municipal da Gordofobia, de combate à gordofobia. Então, para conhecer um pouco mais sobre o que é a gordofobia, então, essa discussão bem inicial de reconhecimento, né? Mas, então, que acaba não fazendo a triangulação ali que a Fraser propõe. A influência, como eu disse para vocês antes também, a influência do poder biomédico sobre a construção dessas políticas públicas e esse discurso, então, do combate à obesidade, que vem muito forte, né, e acaba focado muito nessa perspectiva de saúdocêntrica, assim, que existe sobre a questão do corpo gordo, né, envolto dessa questão do corpo gordo, e que acaba sendo uma desculpa também para a produção de muita violência e exclusão dessas pessoas. A falta de reconhecimento, então, também da violência gordofóbica de gênero, que é essa violência que intercruza o corpo gordo e a violência de gênero, que é uma violência muito específica que as mulheres gordas sofrem no seu âmbito íntimo e familiar e também de forma social. Uma eficiência também na abordagem interseccional e tridimensional da justiça social. Então, porque se busca, até na Espanha a gente vê esforços maiores em trazer a questão do debate de gênero, mas uma dificuldade ainda de abrir, né, para as diversidades corporais e a invisibilização de forma geral da gordofobia como um problema, né, estrutural, um problema social e que precisa ser enfrentado de forma ampla por toda a sociedade e e pelas políticas públicas também, né, governamentais. A conclusão, então, já desse artigo, ele sinaliza, então, para a necessidade de enfrentarmos as barreiras oriundas do poder biomédico, desses discursos, enfrentar essas barreiras, visibilizar essas questões que sofrem, né, que são pautadas aí, embasadas pela gordofobia, que precisam ser visibilizadas. E para isso também precisa ouvir as demandas das mulheres gordas e as ativistas que vêm falando amplamente sobre todo este debate, sobre os problemas que existem, sobre o quanto precisamos de políticas públicas que enfrentem essa situação, né, que enfrentem essa violência e visibilizar a violência gordofóbica de gênero para incentivar as mudanças e tornar, então, a sociedade mais justa, né, mais diversa e mais inclusiva. Porque sem ouvir essas pessoas, não é possível fazer a justiça social e não é possível fazer a triangulação aí, conforme Fraser diz. Então, os resultados desse artigo, eles indicam para a urgência na ampliação da compreensão sobre os marcadores da diferença e as formas contemporâneas de violência de gênero, como é o caso da gordofobia, a fim de visibilizar uma opressão que se manifesta tanto de forma simbólica, como eu vim falando para vocês, quanto institucionalizada. Porque a não existência de políticas públicas também um dado, é uma informação, né? É uma política de ausência, é o não fazer, é o ignorar. Então, é nesse sentido que a gente conclui o artigo, que algumas referências utilizadas, e já aqui, então, trago, né, finalizo esse artigo agradecendo a oportunidade, o espaço para trazer um pouquinho desse debate, né, desse artigo, ainda que brevemente, né, pelo tempo curto que temos, mas fica aí, precisamos trazer uma explosão gorda, no sentido de visibilizar essa temática, a questão da gordofobia, essa violência estrutural que recai sobre as pessoas gordas, sobretudo sobre as mulheres gordas, porque sem isso a gente não vai conseguir, né, trazer mais diversidade e inclusão, que traz inúmeros benefícios, só traz benefícios para a nossa sociedade. Então, fica aí também os meus contatos e agradeço. Um grande abraço para todo mundo. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.